Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre o Carnaval na Itália, principalmente em Veneza e em Viareggio, que fica na Toscana. Desde pequena eu via os carros alegóricos do Carnaval de Viareggio, porque o meu pai e sua família nasceram em Lucca. E Viareggio é uma cidade de praia que fica a 30 quilômetros de Lucca e é famosa pela festa do Carnaval. A cidade se formou no século XVI, pois Lucca precisava de uma via de acesso ao mar, Tirreno. Hoje Viareggio é conhecida por suas praias maravilhosas e hotéis à beira-mar, iates, e a cidade tem em torno de 67 mil habitantes. E também são tradicionais os desfiles de carros alegóricos desde 1873, quando alguns burgueses decidiram colocar máscaras em protesto contra os impostos que eram obrigados a pagar. E daí nasceu o desejo de repetir o evento anualmente. No fim do século surgiram os carros alegóricos. Primeiro eram feitos com material de lona pesada e posteriormente foram substituídos por papel machê moldado. Durante os 6 anos na Primeira Guerra Mundial, o evento não aconteceu, mas aí foi retomado em 1921 e carros desfilaram em 2 passeios ao longo do mar. Em 1971 ocorreu o primeiro carnaval na Viareggio. O meu avô paterno, que nós chamávamos de nono, e o meu tio Sérgio, sempre mandavam os postais com fotos da cidade no carnaval. E eu e a minha irmã e as minhas irmãs gostávamos muito de vê-los. Tive o privilégio, quando adulta, de ir para Viareggio e para Veneza, não na época de carnaval, e são lugares inesquecíveis. Eu e o professor Abdala tínhamos programado para darmos um curso agora em 2024 sobre o carnaval, principalmente falando sobre esses 2 lugares e sobre os doces tradicionais do carnaval e também sobre algumas produções salgadas, mas infelizmente não se concretizou. Aí eu resolvi fazer um vídeo e darei no curso posteriormente, ainda não sei se presencial ou online, mas eu divulgarei com antecedência. Bom, voltando ao tema do carnaval e das suas produções culinárias. José Antônio Dias Lopes, que eu sempre cito, que é o maior jornalista gastronômico, em 1998, ele escreveu uma matéria maravilhosa na revista Gula sobre comidas de carnaval. E nessa matéria, ele exaltava o carnaval como a festa da alegria e das transgressões às regras religiosas. Uma outra referência ao livro Itália, o país e sua cozinha, também ressalta a alegria do carnaval e fala dos bailes à fantasia, desfiles históricos, fogos de artifício e performances artísticas que transformam as cidades italianas. O carnaval, ele teve sua origem nos ritos pagãos e de celebrações de fertilidade e é típico dos países cristãos, principalmente os católicos, e realizada normalmente nos 3 dias anteriores ao início da Quaresma. A origem dessa festa
A fantasia está na Saturnália, homenagem a Saturno, que é considerado o deus da agricultura. Então, um baile de máscaras da época dos romanos que anunciava a vinda do Ano Novo. A tradição foi incorporada ao calendário cristão nos séculos IV. Dias Lopes, ele destaca nessa matéria que eu falei aqui no vídeo, que na Itália são famosos os carnavais de Veneza, Roma, Florença, Nápoles e eu acrescento Bagnolino, Viareggio, San Giovanni Bianco, Arezzo e algumas outras comunas. A palavra carnaval vem do latim carnem levare ou carne levare, que significa abstenção de carne ou adeus à carne. Designava a véspera da quarta-feira de cinzas, dia em que começava a abstinência estabelecida pela Igreja Católica. No carnaval come-se bem e depois vem a penitência e a tristeza das cinzas. No Brasil não há comidas típicas de carnaval, com exceção do barreado no Paraná, que eu falarei em um outro vídeo. Mas como Dias Lopes diz, temos uma bebida obrigatória que é a cerveja. Na Itália existem pratos especiais de carnaval. E fala-se muito que a alegria, a descontração, a transgressão influenciam a comida. Realmente o carnaval é uma festa que, de acordo com a sua tradição, é uma festa de liberação, de transgressão. Eu vi recentemente o vídeo do Caetano Veloso no programa Roda Viva, e em algum momento ele ressalta isso, que o carnaval não necessariamente é uma festa alegre, mas de transgressão, de liberdade. E eu gostei muito de ouvir isso dele, pois eu concordo, né? Porque é diferente a alegria, mas o que, claro, é alegre, mas o que caracteriza o carnaval é a liberação, né? É até muitas vezes de certas censuras. As pessoas são mais liberais no carnaval. Bom, independentemente de qualquer coisa, é uma festa que tem que ser bonita, atraente e normalmente assume formas e cores incomuns. E quando falamos da história, nós verificamos o seu percurso. Então, como eu falei, eu gostei muito dessa matéria do jornalista José Antônio Dias Lopes, pois ele conta detalhadamente. E ele fala que em Veneza surgiram as máscaras e as fantasias típicas do período carnavalesco. Então, as máscaras estavam ligadas à transgressão. Então, naquele tempo, a máscara significava igualdade entre as classes sociais. No carnaval, mais que tolerada, era às vezes imposta pelas autoridades. E durante a Idade Média e o Carnevale, era a única época do ano em que todos, ricos e pobres, podiam se comportar livremente, independentemente de sua classe social. Essa tradição em Veneza começa no século XIII. E aí vem da época em que Marco Polo realizou suas viagens à Ásia e forçou a Europa medieval a iniciar sua abertura ao mundo. Um dos carnavais mais tradicionais do mundo ocorre em Veneza. Então, no século XV e XVI, Veneza festejava o carnaval em 4 dias, mas não eram
consecutivos. Eram os 4 domingos anteriores à quarta-feira de cinza, e já então, verificava-se uma tendência à folga, pois os últimos festejos eles se encerravam no Mater de Graço, que vem a ser a terça-feira gorda. No século XVIII durava meses e foi seu ápice, mas durante a ocupação austríaca, e no século XIX foi esquecido. No final da década de 70 passou por uma fase de declínio, mas foi salvo pelas autoridades que o relançaram para atrair turistas. Então, em 1980, artistas redescobriram o Festival Perdido e deram-lhe vida nova. Nos tempos áureos do Carnaval de Veneza, na Piazza San Marco, um dos destaques eram os concursos de máscaras nos palácios onde ocorriam as festas. Então, no lugar dos tamborins, das baterias, como ocorre aqui no Brasil, os desfiles eram ao som de músicas clássicas. E as fantasias em papel machê, como eu falei, eram as da comédia dell'arte, ou seja, um gênero de teatro de origem medieval, mas nascido na Itália, no século XVI, com personagens fixos, mascarados, e uma recitação improvisada junto a um cenário que surgiu nas ruas e nos mercados italianos. Os artistas populares, em suas apresentações ao ar livre, utilizavam as máscaras e as fantasias como recursos para realçar suas performances, tanto cômicas como também as acrobacias, e também para disfarçar sua identidade, pois, como estavam mascarados e fantasiados, eles aproveitavam a ocasião para ridicularizar todas as camadas sociais. Então, esses artistas de rua se tornaram muito populares na Europa. A França foi um dos países em que essa arte popular se reproduziu com grande força. Com o tempo, a cultura francesa incorporou aquela comédia, enriquecendo-a. Então, são 10 ao todo personagens da comédia dell'arte, mais ou menos conhecidos, mas alguns são famosos, como o Arlequino, o Pierrot e a Colombina. A Colombina originalmente era uma mulher que se desdobrava em duas: a criada, com o nome de Colombina, e a filha do patrão, com o nome de Isabela. Pierrot era o homem apaixonado. Arlequino, ao mesmo tempo, fazia as vezes do palhaço e do escravo. E foi ele, a rigor, o primeiro personagem na comédia dell'arte como um mestre em disfarces e sempre às voltas com confusões. E o Arlequino foi inspirado no homem pobre, daí sua roupa feita de retalhos. Os franceses, ao adotaram-no, vestiram-no de losangos em vermelho, azul e verde. O preto e branco que hoje utilizamos é uma estilização que tomou forma com o passar do tempo. Claro que com mais ênfase em Veneza. Em Viareggio existe o burlamaco, que é a máscara de carnaval de lá, e foi criado em 1930 por Umberto Bonelli, que era professor, pintor, artista plástico e cenógrafo. A roupa do burlamaco é um terno xadrez vermelho e branco e que lembra a roupa do Arlequim. O nome refere-se à memória de Buffalmacco, que foi retratado por Boccaccio no Decameron. Mas falando
na questão da gastronomia ligada ao carnaval, e como no carnaval, o tempo de carnaval, ele coincide com o inverno no hemisfério norte. Os pratos típicos da ocasião em Veneza são pratos substanciosos, que têm bastante consistência. O carnaval, como festa da alegria, da transgressão, também leva às transgressões culinárias. Talvez por isso muitas pessoas se excedam não só na comida, mas também na bebida. E assim as comidas de grande parte das festas incluem obrigatoriamente carne de porco assada e normalmente apresentada em grandes bandejas, né, com tempero agridoce, com muitas especiarias, ou seja, com sabor acentuado. Também se servem peixes mais encorpados, como enguias e bacalhaus, além de caranguejos e outros frutos do mar, como o vongole. E para acompanhar esses pratos, também em Veneza é preparada a polenta branca. Outro prato típico são as sardinhas fritas e depois marinadas e servidas com uvas passas e azeite. Também os doces eram fritos, como bolinhos, cente frito, ravioli doce tradicionais e em toda a Itália. Um deles, parecido com uma massa de macarrão, e aqui no Brasil, ele é um dos doces fritos mais conhecidos, chamado chiacchiere. Ele adquire, depois do preparo, o formato de uma máscara carnavalesca, que imita muito a propósito, por sinal. E o chiacchiere, normalmente, ele é mais crocante. Aquele doce que chamam de cueca virada, ele é mais maçudo, então ele não é crocante como o chiacchiere. Lembrando ainda mais uma vez do jornalista gastronômico José Antônio Dias Lopes, eu falei da outra reportagem, que foi da revista Gula, em 1998. E assim, tudo que ele escreve, eu leio, eu compro os livros, quando ele posta alguma matéria, realmente sempre são muito profundas. E aí ele trouxe na revista Gosto, em março de 2014, uma matéria falando da torta doce chamada Arlequim. Ele fala que em italiano o nome Arlequim, né, em português, designa um dos mais famosos personagens, como eu falei, da comédia dell'arte, o gênero do teatro popular, surgido na Itália no século XV e foi difundido na França e super prestigiado até o século XVIII. É obrigatório no Carnaval de Veneza, né, o mais antigo do mundo, e como eu falei, instituído oficialmente em 1094. Até hoje serve de inspiração para máscaras e fantasias muito bonitas. Os outros personagens célebres são o Pierrot e a Colombina. Arlequim foi difundido no Brasil por meio dos antigos blocos carnavalescos de rua. Hoje é menos representado, embora seja ainda lembrado pelas músicas que o destacam. Então, uma das mais famosas é a marcha Máscara Negra. E essa marchinha, né, a Máscara Negra, ela foi uma composição de dois compositores, que eram Ildebrando Pereira Matos e Zequete. E aí, na marchinha, falava tanto riso, quanto alegria, mais de 1000 palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. E eu lembro muito da minha mãe, porque ela adorava essa música, ela cantava, né, toda vez que tocava.
Conquistou o primeiro lugar no Carnaval de 1967 e foi gravado por Zequete e Dalva de Oliveira. E foi um sucesso nacional e até hoje tocam nos salões. Enquanto o Brasil tem apenas uma receita de comida para o Carnaval, que é o barreado paranaense, e o barreado é uma espécie de um ragu à base de carne bovina, de músculo, toucinho e temperos, que é cozido durante muito tempo numa panela alta, cônica, de influência indígena. A Itália tem muitas. Uma delas surgiu recentemente, há menos de 10 anos, e homenageia o personagem da comédia dell'arte, que é o que o Dias Lopes traz nessa matéria, que é a torta Arlequino, que é uma torta, um bolo, né, muito colorido, feito com farinha de trigo, fécula de batata, leite, manteiga, ovos, açúcar e corantes. Então ele lembra a figura de Arlequim, porque ele é muito colorido. E foi criado, né, para divertir o público nos intervalos dos espetáculos. Aos poucos, o Arlequim, ele tem uma importância cênica muito grande, e a Colombina, enfim. Então, nessa matéria, e esse é um dos doces que eu ensino a fazer no curso, a torta Arlequino, ela não passa de um pão de ló colorido, mas por ser algo que representa o Carnaval, um personagem característico do Carnaval, acaba chamando muita atenção. Então, alguns pratos são servidos no Carnaval, principalmente esses doces fritos, né? Então, friturinhas romanas, tipo frappé, tirinhas toscanas, cente, friturinhas castagnoli fritti, bugno di leone, tortelli di cioccolato, ciambella alla canela, enfim, são doces fritos que são servidos no Carnaval. Então, são tradicionais tanto em Veneza quanto em Viareggio e em outros lugares da Itália. Como eu falei, aqui no Brasil é considerado barreado um prato típico de Carnaval, mas na Itália, além dos pratos salgados, como eu falei para vocês, também tem os doces fritos. Então, no curso, eu vou falar, claro, de uma forma mais aprofundada sobre a história e também vou ensinar a fazer esses doces. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que, se puderem, que se inscrevam no canal e o divulguem para os seus contatos. Agradeço muito e até o próximo. Darei notícias sobre os cursos. Um beijo a todos e um bom Carnaval, pois não sei se eu farei um outro vídeo antes. E o Carnaval já está próximo, né? Porque esse ano vai ser em fevereiro. Muito obrigada e até o próximo.